O transhumanismo nos levará a uma transformação assombrosa, na qual nossas capacidades físicas e mentais serão expandidas de forma exponencial. Prepare-se para adentrar um mundo onde a fusão com superinteligências artificiais nos permitirá conectar nossas mentes a uma rede global avançada, a própria internet. Imagine o poder de resolver, em tempo real, os problemas mais complexos que a existência nos reserva. Seremos capazes de contemplar o mundo através de uma lente matemática, compreendendo-o de maneiras que os seres humanos comuns sequer podem conceber. Nossas mentes alcançarão níveis de inteligência tão impressionantes que transcenderemos para uma espécie inteiramente nova. E isso é apenas o começo. Número 1. Podemos nos fundir com superinteligências artificiais. À medida que as interfaces cérebro-computador se aperfeiçoam, as velocidades da internet se tornam mais velozes, e as inteligências artificiais atingem patamares inimagináveis. Seremos capazes de utilizar cérebros sintéticos que nos tornarão trilhões de vezes mais inteligentes do que qualquer ser humano comum. A sensação de expectativa e ansiedade se intensifica, pois nos damos conta de que estamos prestes a ultrapassar os limites do que é conhecido e familiar. No entanto, esse poder também desperta um temor sombrio. Enquanto alguns privilegiados nas áreas de pesquisa, física e engenharia terão acesso exclusivo a essas tecnologias de fusão com inteligência artificial, o resto da humanidade ficará à margem, dividido em uma crescente desigualdade. Aqueles que não se submeterem a essa evolução iminente serão deixados para trás, condenados a uma existência obsoleta em comparação aos super-humanos que surgem. À medida que o futuro se desenrola diante de nós, somos consumidos pelo misto de emoções contraditórias, medo e fascinação. O destino da humanidade está em jogo, enquanto nos aproximamos do precipício da transformação transhumana. 2. A possibilidade de reverter o envelhecimento. Imagine-se vivendo não apenas décadas, mas séculos inteiros. É a oportunidade de testemunhar e experimentar tecnologias futurísticas tão avançadas que muitos julgam impossíveis. Sociedades seriam transformadas de maneiras inimagináveis, desafiando os limites da compreensão humana. Entretanto, o caminho para essa conquista está repleto de mistérios inquietantes. Seria necessário identificar genes cruciais e trilhar caminhos moleculares até então desconhecidos, a fim de desacelerar ou até mesmo reverter os efeitos do tempo sobre nossos corpos. Mas não para por aí. Entra em cena uma visão perturbadora. Pequenos nanorobôs, verdadeiros engenhos mecânicos, infiltrando-se em nossas células, consertando danos moleculares, lutando contra as raízes do envelhecimento de forma implacável. Seríamos testemunhas de uma batalha épica que ocorre dentro de nós mesmos. Enquanto vivemos por mais tempo, trocaríamos nossos órgãos desgastados por versões novas e avançadas, duráveis como nunca antes vistas. Contudo, a sombra da dúvida e do medo paira sobre nós. Enquanto alguns têm acesso a essas tecnologias vanguardistas, outros são deixados à margem, presos em uma existência efêmera e obsoleta. A perspectiva de uma humanidade dividida entre aqueles que alcançaram a imortalidade e aqueles condenados ao envelhecimento natural gera uma ansiedade perturbadora. Estamos prestes a cruzar fronteiras desconhecidas e testemunhar o desenrolar de um destino que pode mudar tudo o que sabemos sobre a vida e a morte. 3. Poderíamos nos tornar seres super-humanos. Visualize-se correndo distâncias inimagináveis, desafiando a fadiga e ultrapassando os limites do possível. No entanto, essas mudanças vão além do físico. Nossa mente seria aprimorada, proporcionando um intelecto sobre-humano com QIs que ultrapassam qualquer medida conhecida. A complexidade do mundo se revelaria diante de nós, desvendando mistérios e compreendendo o inimaginável. E não pararia por aí. Nossa aparência seria transformada em algo celestial, perfeito segundo os padrões atuais, elevando a sociedade a novos patamares de beleza e perfeição. Para aqueles que não possuem essas melhorias genéticas, a disparidade seria inegável. Aqueles agraciados com esses aprimoramentos seriam vistos como quase divinos em comparação aos demais. Uma sensação de inveja e desamparo tomaria conta dos menos afortunados, enquanto os super-humanos desfrutariam de privilégios sem precedentes. Seriam senhores e senhoras do mundo, obtendo tudo o que desejam no momento em que desejam. Uma tirania disfarçada pela perfeição. Mas há um preço a pagar. Essas melhorias genéticas não viriam sem consequências obscuras. A humanidade estaria à beira de uma transformação irreversível,
dividida entre aqueles que abraçam essa evolução e aqueles que são deixados para trás, relegados a uma existência obsoleta. Aqueles que não possuem essas melhorias seriam condenados a um destino sombrio e marginalizado, uma subclasse em um mundo cada vez mais distante. Enquanto nos aproximamos desse futuro incerto, uma mistura de medo e fascínio toma conta de nós. Estamos prestes a cruzar os limites do que é conhecido e familiar, rumo a um destino que pode nos transformar em algo além de nossa própria humanidade. O suspense cresce à medida que nos aproximamos do precipício da transformação transhumana. 4. Poderíamos ter membros e órgãos sintéticos. Próteses avançadas poderiam transcender nossas limitações físicas, conferindo-nos força, velocidade e resistência além do imaginável. Estamos falando de membros e órgãos sintéticos de alta tecnologia, como braços, pernas, olhos, pulmões, colunas vertebrais e corações artificiais. Com braços biônicos, seríamos dotados de uma força sobrenatural, capazes de despedaçar paredes de concreto com um único golpe, dobrar o aço como se fosse papel. Imaginem a onda de pavor que se espalharia, enquanto a humanidade se vê frente a frente com seres capazes de atos inimagináveis de destruição. E não para por aí. Pulmões sintéticos nos permitiriam mergulhar nas profundezas abissais do oceano, retendo o fôlego por horas a fio, explorando territórios desconhecidos, onde criaturas insondáveis habitam. Seríamos capazes de desafiar as leis da natureza, enfrentando desafios que antes seriam considerados suicidas. Mas a transformação não se restringe à física. A busca pela supremacia intelectual nos levaria a avanços inimagináveis. Com inteligência ampliada, nossas mentes seriam elevadas a patamares que ultrapassam a compreensão humana comum. Seríamos dotados de um poder mental desconcertante, capazes de desvendar mistérios que assombraram a humanidade por séculos. Essas modificações drásticas despertariam sentimentos contraditórios, gerando uma ansiedade crescente. Seríamos confrontados com a perspectiva de nos tornarmos algo além da humanidade, seres irreconhecíveis e ameaçadores, capazes de causar uma revolução que desafiaria a ordem estabelecida. Contudo, nesse caminho obscuro rumo à evolução tecnológica, há um preço a ser pago. Em meio às sombras, surge o medo de perdermos nossa própria essência, de nos tornarmos marionetes controladas por uma realidade que não compreendemos totalmente. E assim, a humanidade se vê dividida entre aqueles que abraçam essas mudanças grotescas e aqueles que resistem, temendo perder sua humanidade para sempre. À medida que nos aproximamos do horizonte desse futuro aterrorizante, somos tomados por um misto de curiosidade e apreensão. O que será de nós quando os limites entre o homem e a máquina se desvanecerem? Estamos prestes a cruzar uma fronteira sem volta, onde a esperança e o medo se entrelaçam em um dançar frenético. Esteja preparado para enfrentar o desconhecido, enquanto a humanidade embarca em uma jornada rumo à transformação irreversível. 5. Comunicação telepática. O poder do pensamento. Com avanços tecnológicos incríveis, interfaces cérebro-computador nos permitirão comunicar uns com os outros através de nossos pensamentos, mergulhando em um território desconhecido e aterrorizante. Imagine a sinistra harmonia de soldados em campo de batalha, coordenando ataques letais em perfeita sincronia, sem a necessidade de palavras. Em empresas, mentes se entrelaçam, tornando funcionários máquinas de eficiência. Mas até onde isso irá? Casais se entregarão a um vínculo mental constante, sem privacidade, sem segredos? Nesse futuro obscuro, a telepatia se tornará uma ferramenta perigosa. Ler mentes, alterar memórias, manipular emoções alheias. Estaremos à mercê de um poder que desafia nossos conceitos de privacidade e autonomia. Em um mundo onde qualquer pensamento pode ser exposto, a ansiedade se espalha, enquanto nos perguntamos: quem poderá controlar essa invasão dos pensamentos? A evolução tecnológica nos leva a um dilema assombroso. Prepare-se para o confronto entre a necessidade de conexão e a preservação da individualidade. O futuro está à nossa frente, mas a que preço? Medo, expectativa e uma pitada de paranoia nos envolvem enquanto nos aproximamos desse limiar perigoso da comunicação telepática. 6. Sentidos. Além da imaginação, a revelação do desconhecido. O transhumanismo nos conduz a um horizonte de temor e maravilha, onde a realidade se distorce e o inimaginável se torna tangível. Nossos olhos serão a porta de entrada para um universo de visões surreais. Seremos capazes de enxergar além do alcance humano, contemplando distâncias inimagináveis,
adentrando a escuridão da noite e desvendando o invisível através das paredes. A audição se transformará em uma sinfonia de sons além da percepção comum. Os sussurros mais sutis serão captados a distâncias impressionantes, enquanto nos isolamos em meio ao caos ensurdecedor de ambientes tumultuados. A pele se tornará o portal para um mundo de sensações insondáveis. Detectaremos as mínimas variações na brisa, sentindo a presença oculta de intrusos que se aproximam sorrateiramente. Nossos narizes serão como faróis olfativos, guiando-nos por labirintos de odores e revelando segredos ocultos no ar. Identificaremos substâncias desconhecidas, mergulhando em um mundo de mistérios aromáticos. A língua se tornará o guia para o desconhecido palatal, permitindo-nos decifrar as essências dos sabores com uma precisão perturbadora. Saborearemos a própria essência da vida, desvendando as composições ocultas nos alimentos. E o tempo? O tempo fluirá em uma cadência impossível. Em um piscar de olhos, nossos reflexos ultrapassarão a velocidade do pensamento, decidindo o destino em instantes cruciais de vida ou morte. Mas, nessa busca frenética pela expansão dos sentidos, seremos engolidos pela incerteza. O que nos aguarda além das fronteiras do conhecimento? O que será revelado quando os véus do mundo se rasgarem? A ansiedade e o medo se entrelaçam em um turbilhão de emoções, enquanto nos lançamos rumo ao abismo do desconhecido. 7. A conquista dos planetas. O limiar da humanidade redefinido. Em um universo inexplorado, testemunhamos um futuro repleto de desafios assombrosos. A colonização de Marte, Titã, Europa e Ceres. No entanto, sobreviver em condições tão hostis exigirá cada vantagem possível. Eis que o transhumanismo surge como nossa única esperança. Ao modificar o genoma humano, buscamos a resistência suprema à radiação e a habilidade de prosperar em ambientes de gravidade ínfima. Essas capacidades são cruciais para estabelecer colônias em planetas distantes, onde robôs simplesmente não teriam êxito. Mas há algo ainda mais inquietante. A engenharia genética nos permitirá trabalhar incessantemente, sem conhecer a fadiga. Aqueles que se aventurarem por mundos desconhecidos serão mais máquina do que humano, capazes de mover objetos pesados com uma facilidade sinistra. E com partes mecânicas substituíveis, qualquer ferimento será apenas um mero contratempo. Este é o futuro aterrorizante que nos aguarda, onde nos transformamos em seres além da imaginação, desafiando os limites da própria natureza. Será essa a ascensão da humanidade ou uma descida aos abismos da insensatez? Os mistérios do cosmos nos chamam, enquanto nos questionamos: até onde estamos dispostos a chegar? Enquanto mergulhamos nas profundezas do desconhecido, o futuro da humanidade se desenrola diante de nossos olhos. Os limites do que é possível estão sendo desafiados, e a linha entre o humano e o artificial começa a se dissipar. O que nos aguarda além desse limiar é incerto. Seremos capazes de controlar os rumos de nossa evolução, ou seremos meros peões em um jogo muito maior? À medida que o transhumanismo se instala em nosso horizonte, emoções conflitantes nos invadem. Medo, fascinação, ansiedade. Comentem abaixo suas impressões, suas expectativas, seus temores. O futuro está às nossas portas, e a humanidade enfrenta uma encruzilhada. A questão é: qual caminho você escolherá? Compartilhe seus pensamentos, participe dessa discussão. O destino da humanidade está em suas mãos. Até a próxima jornada.